Graça e paz, meus amados irmãos em Cristo Jesus, aqui é o pastor Giancarlo, eu estou na página da nossa igreja. Nós tentamos fazer uma transmissão de dentro do templo com louvor, adoração e a pregação, só que a internet hoje não está cooperando. Então eu vim aqui para minha casa, e aí estamos usando aqui a internet de casa para a gente transmitir uma palavra de Deus para o seu coração. Tá ok? Você que vai vendo, vai entrando aí, vai colocando uma palavra. Se você tem algum pedido de oração, escreva o seu pedido de oração aí, que a gente vai orar no final e abençoar a sua vida. Então, vai comentando que você está aí acompanhando a gente e de onde você está acompanhando, se é daqui de Nova Resende mesmo, da região, de qualquer lugar do Brasil. E vai fazendo o seu pedido de oração, tá ok? Nós estamos num momento atípico no nosso país e no mundo por causa da questão do coronavírus e mudou toda a nossa dinâmica de culto, mas o importante é a gente estar com o coração ligado em Deus. A gente sabe da importância da igreja, de nos reunirmos como povo de Deus. Mas agora é momento de sermos sensatos, momento de sermos coerentes, momento de sermos flexíveis, né? E saber que a gente pode cultuar a Deus no ambiente da nossa casa, com a nossa família, tá ok? Então eu quero convidar você que está entrando aí, já compartilhe o vídeo, compartilhe esse aí ao vivo, né, aqui da página da igreja, para você ir atingindo aí o máximo de pessoas para serem abençoadas, tá bom? E dá um alôzinho aí pra gente, escreve alguma coisa aí, pra gente poder abençoar a sua família. Tá aqui a Janaína, posso pedir por paz e pela minha família, vamos orar, Janaína, tá bom? Mas vai compartilhando o vídeo, gente, clica lá, compartilhar, vocês podem criar sala de vídeo, vamos atingir o máximo de pessoas aí, através da nossa live, tá bom? Tá aqui o Odair Silva, abençoada noite, pastor, Web TV Alternativa, uma parceira nossa aqui também, tá bom? Então vai compartilhando aí, vai comentando, pedindo oração, que vai ser bênção de Deus para sua vida, tá ok? Deixa eu dar algumas orientações aí para todo o povo de Deus. Daqui a pouquinho eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Mas eu queria que você, quem tem aí a internet em casa, o Facebook, que você reunisse a família para assistir essa live junto com a gente. Outra coisa, nós criamos um canal da nossa igreja no YouTube. Já compartilhamos o link aí no WhatsApp, no Facebook. Se inscreva no canal, porque a gente quer fazer as transmissões via Facebook, via YouTube, porque fica mais fácil para alcançarmos mais gente, nem todo mundo tem Facebook, tá ok? Então vai mandando seu recadinho, vai fazendo um pedido de oração para a sua vida. Nós estamos com nossos trabalhos suspensos, cultos, reuniões nos lares, células, tudo, reunião de oração, porque a gente sabe do momento. Então até segunda ordem nós teremos suspenso, e aí em cada horário de culto eu vou transmitindo aqui e compartilhando com vocês uma palavra de Deus, tá ok? Domingo de manhã, na hora da escola dominical, quero fazer o mesmo, domingo à noite, até a gente poder voltar e retornar com os nossos cultos. Aos irmãos da nossa igreja também, a igreja não para, o que está fechado é a porta do templo, a porta da igreja não está fechada, os nossos trabalhos continuam. Então, os irmãos que têm por costume e obediência à palavra, contribuir, dizimar, ofertar, nós passamos também no WhatsApp da igreja, o número da conta da igreja para você contribuir, tá ok? Eu quero ler um texto das Sagradas Escrituras para a gente pensar nesse tempo que a gente está vivendo agora, tá bom? Vai compartilhando o vídeo, tá bem? Compartilha aí para a gente alcançar o máximo de pessoas possíveis, tá bom? E faça aí o seu pedido de oração. Compartilhem agora. Criem sala de vídeo, compartilhe o vídeo aí. Nós estamos ao vivo, estou aqui na minha casa, estamos ao vivo trazendo uma palavra de Deus.
Eu quero ler um texto das Sagradas Escrituras para a gente meditar. Eu estou fazendo uma série de mensagens na igreja, Vida Cristã Autêntica, mas hoje eu quero quebrar essa série e trazer uma palavra a respeito desse tempo que a gente está vivendo hoje, que é um tempo de muito medo. As pessoas estão muito amedrontadas com tudo que está acontecendo. E aí eu quero trazer uma palavra do apóstolo João, na primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 15 ao versículo 21. 1 João, capítulo 4, versículo 15 ao versículo 21, nos diz assim: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Agora preste atenção. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Amém e amém. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Medo. Nós estamos vivendo um clima de medo no mundo inteiro. Talvez a nossa geração não tenha passado por um clima tão difícil quanto esse que estamos vivendo agora. Quais são os seus medos? De que você tem medo? Existem fobias e medos para tudo quanto é coisa. Mas o tempo que a gente está vivendo agora é um tempo de receio, um tempo de medo, um tempo de preocupação. Hoje, conversando com o irmão à tarde, e eu falei com ele, olha, eu preciso no supermercado. Ele falou assim, pastor, vai logo, porque estão esvaziando os supermercados, os mercados da nossa cidade. Por que isso tudo? É um clima de medo. É o medo que tem tomado o coração das pessoas, é o medo que tem tirado a paz, é o medo. É claro que nós temos que tomar cuidado com tudo que está acontecendo, ficarmos em casa o máximo que for possível, evitarmos contato neste momento. Só que a gente não pode deixar o nosso coração ser dominado pelo medo. O que a Bíblia diz a respeito do medo? Diante do poder do medo, nós encontramos na Bíblia pelo menos 78 passagens que recomendam que não podemos ter medo. Não devemos ser tomados pelo medo, né? Agora, o texto que nós lemos talvez seja o texto mais amplo que fala sobre o medo, que está aqui no capítulo 4 de João. E qual é o contexto desse texto? O contexto aqui é que fala das consequências da fé em Jesus, né? As pessoas que têm fé em Jesus terão pelo menos duas consequências. Primeira delas é o amor. Quem tem fé em Cristo vai ter amor no coração para manifestar esse amor ao próximo. E o modelo desse amor é Deus. Então a primeira consequência da fé em Jesus. A segunda consequência que o texto traz da fé em Jesus é a confiança. Então, quem tem fé em Jesus, quem tem fé em Deus, Deus enche seu coração de amor pelo próximo. E o modelo desse amor é o próprio Deus, é o amor de Deus. Mas quem tem fé em Deus também
Deus enche o seu coração de confiança. Confiança é o oposto do medo. E o apóstolo João aqui nos mostra que o amor e o medo são incompatíveis. Por isso que ele fala que quem tem medo precisa ser aperfeiçoado no amor de Deus. Porque quando a gente é aperfeiçoado no amor de Deus, nós passamos a ter confiança. E essa confiança, ela parte de uma certeza que podemos ter, que o perfeito amor de Deus nos garante que nós fomos salvos por Deus, logo nós não temos motivo para temer, porque o amor de Deus nos constrange, como diz a Bíblia, e nos traz confiança. Então, a Bíblia nos ensina a não termos medo. E nós, na verdade, precisamos aprender a não ter medo. Essa talvez seja a nossa grande dificuldade. Aprender a não ter medo. Deixa eu ajeitar aqui. Aprender a não ter medo. Não ter medo é um aprendizado. Existe um medo que é bom num certo sentido, porque o medo nos faz pensar antes de tomarmos atitudes inconsequentes. Mas aqui fala desse medo que corrói o coração. Desse medo que se transforma numa ansiedade doentia. A palavra ansiedade, no texto lá de Mateus 6, 25, significa estrangulamento da alma. Então o medo nos sufoca, o medo nos aprisiona. Né? Então a Bíblia nos dá um conselho: não tenham medo, porque a nossa vida está nas mãos de Deus. Ainda que a gente olhe para o quadro no mundo, no Brasil, que é um pouco assustador, mas a Bíblia fala que existe um Deus que é soberano, que tem todas as coisas debaixo do seu controle. Nós acreditamos na soberania de Deus. Então, não devemos ter medo. Agora, pastor, como não ter medo, pastor? Diante de tanta coisa, não ter medo é um aprendizado. A gente precisa aprender a não deixar o medo dominar o nosso coração. Mas como a gente pode aprender a não ter medo? O texto nos ensina, né? A Bíblia nos ensina. A primeira coisa que devemos aprender para aprendermos a não ter medo é viver a realidade de que o amor de Deus nos trouxe o perdão e esse perdão nos alcançou. Qual é o maior medo do ser humano? É o medo de lidar com a morte. Já pensou nisso? O ser humano tem medo de ouvir falar da morte. Quando alguém fala da morte, tem até aquela coisa, bate aí 3 vezes na madeira, que não vai adiantar nada, que não vai espantar nada. Mas por quê? A dificuldade que nós temos de lidar com a morte, temos medo da morte. Mas a Bíblia fala e a Bíblia nos garante algo que se chama vida eterna em Deus através de Cristo Jesus. Então a gente tem que sempre aprender a pedir a Deus que nos ajude a viver nesta dimensão de que nós somos perdoados por Deus e perdoados por Deus nós temos a vida eterna. Olha o que diz aqui 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando temos nossos pecados perdoados, nós temos a garantia e a certeza da vida eterna. Então a gente lida com o maior medo da humanidade, que é o medo da morte. Então é sempre pedir a Deus que coloque em nosso coração uma certeza: eu sou perdoado por Deus, eu sou amado por Deus, se eu sou perdoado por Ele, se eu fui alcançado por Ele, eu não preciso ter medo. Uma segunda lição para lidarmos com medo e aprendermos a não ter medo é que precisamos entender a dinâmica do medo em nossas vidas. Por que a gente está com medo? Me responda. Responda aí no seu coração. Por que estamos com medo? É uma pergunta reveladora. Por mais incômoda que essa pergunta seja, nós devemos fazer a nós mesmos. Por que é que nós estamos com medo?
Jesus fez essa pergunta aos seus discípulos numa noite que o mar estava agitado. Ele perguntou lá em Marcos 4:40, Marcos capítulo 4, versículo 40. Por que vocês estão com tanto medo ainda? Não têm fé? Olha o que o medo pode fazer com a gente. O medo pode nos paralisar. O medo pode nos aprisionar. E como o medo é irracional, o medo faz com que a gente enxergue gigantes quando estamos diante de pessoas de altura regular, como aconteceu com os 10 medrosos espiões hebreus naquela pesquisa na terra de Canaã. O medo faz isso. E como é difícil ver as coisas como elas são e não do tamanho que o medo as retrata. Então a gente tem que aprender a lidar com a dinâmica do medo. Por que eu tenho medo? Por que é que o medo me consome? Por que é que o medo nos aprisiona? E eu não estou falando só desse momento que a gente está vivendo. Eu estou falando também desse medo comum da alma humana, do coração humano. Tá ok? Terceira lição que esse texto nos ensina é que a gente precisa viver sabendo que Deus está em nós e que Deus está conosco. Deus está em nós e Deus está conosco. A garantia é clara. Olha o que diz o versículo 15 do capítulo 4 de 1 João. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Olha que promessa linda. Deus está em nós e está conosco. Deus permanece nele e ele em Deus. Jesus mostrou essa verdade na prática. Olha o que diz um texto muito interessante, né? Jesus insistiu para que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, olha o que diz o texto, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra. Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram, andando sobre o mar, ficaram aterrorizados, com medo, paralisados, bloqueados, e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entrar no barco, o vento cessou. Olha só, Pedro precisou aprender, e nós também precisamos, que Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Deus é maior que o nosso medo. Deus é maior que a nossa ansiedade. Deus é maior do que as demandas que a gente tem. Deus que está em nós é maior do que todos os poderes do mundo, inclusive o medo. Então, se nós quisermos vencer e aprender a lidar com o medo, precisamos ver Jesus em meio aos nossos medos, pronto para nos acalmar, como ele acalmou o mar, calou a tempestade. E quando vemos Jesus, nós podemos lançar sobre Jesus, sobre os ombros de Jesus, toda a nossa ansiedade. Olha o que diz o texto de 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele, sobre Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós podemos aqui substituir a palavra ansiedade pela palavra medo e dizer, lancem sobre Jesus todos os seus medos,
inclusive o do coronavírus. Tomem cuidado, mas lancem sobre ele todos os seus medos, porque ele tem cuidado de vós. Olha que coisa linda, olha que promessa de Deus. Deus cuida de nós. Essa é a terceira lição. E a quarta e última lição que a gente precisa aprender para lidarmos com os medos da vida é deixar o amor de Deus crescer dentro de nós. Vamos reler aqui 1 João 4,16, a parte B, 17, diz assim o texto. Deus é amor. Olha que coisa linda. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. Irmãos, a dimensão pedagógica deste amor fica muito expresso nesse mesmo texto, numa versão da Bíblia Mensagem do Eugene Peterson, que diz assim: Deus é amor. Quando passamos a habitar permanentemente no amor, vivendo uma vida de amor, vivemos em Deus e Deus vive em nós. Assim, o amor tem o controle da casa. Nós estamos agora, dentro dos nossos lares, reclusos, e precisamos não deixar o medo tomar conta do nosso coração. E o texto diz que o amor tem um controle da casa. O amor fica à vontade e amadurece em nós e não temos mais preocupação com o dia do juízo. O que esse texto está nos dizendo? Que precisamos então pedir ao Espírito Santo que nos ensine e ajude a deixar que o amor de Deus cresça em nós, dentro de nós, rumo à perfeição. Que o amor de Deus, ele vai crescendo, vai se desenvolvendo dentro de nós. E essa caminhada do aperfeiçoamento do amor em nós ou entre nós, no sentido que esse amor vai amadurecendo em nós, é um processo, gente. Não é da noite para o dia, é um processo. Cada dia Deus vai transbordando o seu amor dentro de nós. Romanos 5 fala que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Esse amor que é derramado vai crescendo, vai nos fazendo amadurecer e nos ensinando a lidar com os medos. Então nós estamos nesse processo. E nesse processo, a gente tem que permitir que o amor de Deus nos envolva cada dia mais. Cada dia eu preciso descobrir que eu sou amado por Deus, apesar de quem eu sou. Apesar de pecadores, nós somos amados por Deus. E esse amor também é um processo, porque nós queremos viver como alguém que é amado por Deus e confia em Deus. Eu preciso descobrir que eu sou amado por Deus, ponto. Descobrindo que eu sou amado por Deus, agora eu preciso aprender a viver como alguém que é amado por Deus. Olha que coisa linda. Por isso que é um processo, é um amadurecimento, mas eu preciso deixar isso dia a dia. Não é verdade? Outra coisa, quando eu vou amadurecendo na fé e nesse amor, eu vou aprendendo que eu nunca caminho sozinho. Eu estou sempre com Jesus ao meu lado, com Jesus sentado na sala do meu coração. Olha que coisa linda. A gente precisa convidar o amor de Deus para moldar nosso coração, gente. A gente precisa ter um coração moldável, um coração que é trabalhado por Deus, de modo que o nível do poder do medo vai abaixando rumo à extinção e de repente nosso coração fique tomado somente pelo amor de Deus. Não é fácil, é um processo doloroso a gente deixar Deus moldar nosso coração, porque a gente é falho, nós somos teimosos. A gente insiste, em que tem que ser as coisas do nosso jeito, e aí a gente machuca, a gente se fere os outros. Querido, o amor de Deus precisa nos aperfeiçoar. Porque quando o amor de Deus se aperfeiçoa na nossa vida, nós aprendemos a confiar em Deus.
nós aprendemos a descansar em Deus. Que Deus nos abençoe a ponto de dizermos, chega de medo. Tomemos cuidado durante esses dias. Tomemos cuidado por esses dias que vamos passar daqui para frente, que não serão dias fáceis, mas não deixemos que o medo tome conta do nosso coração. Tá bom? Queridos, eu quero orar por você. Eu queria que você agora aí que nos acompanhou, fizesse um pedido de oração. Aí nós temos alguns pedidos aqui já, que você escrevesse aí o seu pedido de oração. Deixa eu ver aqui, temos alguns pedidos. Como eu falei, a Janaína pedindo para os seus pais, a Larissa Madeira, minha família, e cada irmão em Cristo, né? A Simone Silva, ora pela minha família, pastor. Vamos orar com o maior prazer, tá bom? E para Deus abençoar aí a sua casa, a sua família, o seu lar. Vamos orar por nosso país, por nossa cidade, pelo mundo que está do jeito que está. Nós queremos abençoar a sua vida, o seu coração, tá bom? Coloque aí o seu pedido de oração, que eu já vou orar por você, por sua vida. Deixa eu só lembrar que nossas atividades, elas estão suspensas, não teremos culto a semana inteira, domingo, sábado, culto de jovens não haverá, domingo pela manhã não haverá escola bíblica, domingo à noite não haverá culto, e semana que vem provavelmente também não voltaremos com as nossas atividades. Qualquer coisa a gente avisa para abençoar a sua vida, tá ok? Eu quero orar neste momento. Está aqui a Clenilza e o Zé Carlos, família querida. Ora para minha família, vamos orar para Deus abençoar a sua família, irmã Clenilza. Que a mão de Deus esteja aí no seu coração, na sua vida. Também pela Marli, que está lá em... Fugiu o nome da cidade, hein? Fugiu. Marli, fala de onde você é, Marli, esqueci. Até a nossa irmã está morando lá também, que estava aqui, a Késia. Deus abençoe. Mococa, a irmã Marli lá de Mococa. Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Vamos orar? Vamos pedir a bênção de Deus para a nossa vida. Você aí na sua casa, com a sua família. Só um conselho, nas próximas lives que a gente fizer, aí domingo pela manhã, domingo à noite, às 7h30, domingo pela manhã às 9h, eu queria que você reunisse com a família, ou com o celular na mão mesmo, ou com o computador, que você reunisse e ouvisse a palavra de Deus. Se inscreva no canal Igreja Presbiteriana Independente Nova Resende, no canal no YouTube, para a gente alcançar logo, precisamos de 1000 inscritos, para a gente começar a transmitir também através do Facebook. Vamos orar. Ore comigo aí na sua casa. Deus, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, agradecer ao Senhor por este tempo, agradecer ao Senhor pela bênção de podermos ter esse meio de comunicação que facilita, Senhor, a entrada nos lares, nesse momento tão difícil que a gente está vivendo agora no mundo, em nosso país, onde o contato social precisa ser evitado e que haja uma consciência em relação a isso. Mas nós queremos agora, Pai, pedir que o Teu amor, Tua palavra diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Deus, que o Teu amor inunde os nossos corações e arranque do nosso coração todo o medo. Não só dessa situação que temos vivido atualmente, mas qualquer tipo de medo, Pai, arranque do coração das pessoas. Que o Teu amor possa ser derramado em cada coração. Abençoe a nossa cidade, abençoe o nosso estado, abençoe o nosso país, abençoe o mundo. Contenha, Senhor, essa praga, esse vírus, em nome de Jesus. Guarda, Senhor, Teus filhos, Tuas filhas. Protege, Senhor, os nossos idosos, os nossos velhinhos. Guarda, Senhor, o corpo, a saúde deles. Que haja uma consciência, Senhor, que precisamos também cooperar nesse processo. Abençoe todos que pediram oração aqui. Alcance o coração de todas as famílias. Que a presença do Senhor esteja na vida de todos. Muito obrigado, Pai. Que a bênção do Senhor esteja em todos. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe.
Deixa eu ver aqui, ó. Tem mais pedidos aqui, ó. Josi Bruno, ore para minha família, pastor. Nós oramos, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Marli, Deus abençoe a sua vida em Mococa e todos os demais irmãos. Queridos, fiquem na paz do Senhor. Eu quero ver se todos os dias eu consigo fazer aí um videozinho para mandar para vocês no WhatsApp, pelas redes sociais, no Instagram, tá bom? Vai nos acompanhando e compartilhe esse vídeo para a gente alcançar aí o máximo de pessoas também, tá bom? Temos muitas pessoas aqui assistindo ao vivo com a gente, 53 pessoas, foi, voltou, mas Deus abençoe muito a vida de vocês, que a paz de Jesus esteja no coração de todos. Fiquem todos na paz. Amém.